Fala galera, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras, tá? Vamos lá. As palavras são formadas por elementos chamados de morfemas, ok? Esses morfemas eles vão constituir a palavra e trarão algumas situações que vão permitir a flexão e até, né, a criação de novas palavras. Quais são esses morfemas? Olha aí, né? O morfema enquanto a unidade mínima, né, de significado da palavra vai definir diversas situações. Então nós podemos perceber aqui, né, que tem algo na construção da palavra que é similar, né, falando aqui da palavra em questão que é cachorro, e partes que são diferentes, que eu posso incluir aqui para modificar, né, gênero, tamanho, né, aumentativo e diminutivo, inflexão, tá? Plural, singular, enfim. Essa é a propriedade ligada aos morfemas, ok? Olha aqui, a esses elementos significativos que formam a palavra, dá-se o nome de elementos mórficos ou morfemas. Quais são esses morfemas? O primeiro morfema é o radical, tá? Radical semantema. Logo depois nós temos as desinências. Essas desinências elas podem ser nominais ou verbais. Logo depois nós temos a vogal temática, que é chamada de morfema classificatório, e os afixos, divididos em prefixos e sufixos. Vamos ao radical. O radical é o elemento mórfico que traz o significado básico da palavra, ok? É o que a gente pode chamar de elemento comum a palavras que pertencem à mesma família. Como assim? Olha aí, ferro, ferreiro, ferragem, né? Essa parte da palavra, até o segundo R, eu vou chamar de radical, porque ela permanece, né? Mesmo mudando aqui para o final, acrescentando outros morfemas, essa parte permanece. A mesma coisa na palavra pedra. Tá? Pedra, pedreira e pedrinha, eu tenho o mesmo radical. Gramaticalmente, as palavras que apresentam o mesmo radical, eu classifico, né? Tenho a classificação de palavras cognatas para elas, ok? Partindo da premissa que elas apresentam o mesmo radical. E o que é radical? Radical é a parte da palavra que tem, né? Que traz o significado básico dessa palavra, tá? Que vai a ela a condição dessa parte ser adicionada outras, né, outras possibilidades, outros morfemas, e aí, como eu citei, gerar flexões ou, né, criação de outras palavras. Vogal temática é o que vem logo depois do radical, é aquela que prepara o radical para receber as desinências. Essa vogal temática ela pode ser uma vogal temática para os verbos, uma vogal temática para os nomes, tá? E aí nós vamos ter essa condição em que o radical somado à vogal temática vai constituir o tema. Quando eu falo de verbo, como aqui em falar, vender e partir, né, nós vamos perceber que são verbos conjugados, eu tenho a vogal temática logo depois do radical, como nós podemos ver aqui, né? Vogal temática A e E, fala, vende, o tema, e partir, né? Eu tenho o radical até o T, a vogal temática I. Para os verbos, a vogal temática ela vai indicar qual conjugação esses verbos pertencem, se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Tá? Como assim? Os verbos terminados em AR são pertencentes à primeira conjugação, em ER pertencentes à segunda e em IR pertencentes à terceira conjugação. Então, falar, vender e partir, respectivamente, um da primeira conjugação, um da segunda e um da terceira conjugação. Já nos nomes, como aqui em casa e carros, né, logo depois do radical, eu terei a vogal temática. Nós vamos entender já já que há uma situação envolvendo a vogal temática e as desinências nominais de gênero e de número, mais precisamente as desinências de gênero. Quando nós chegamos nos nomes,
essa vogal que vem logo depois do radical, ela só será representativa nessa classificação, né? Só será classificada como vogal temática se ela não mudar o gênero da palavra. Porque se ela mudar o gênero da palavra, logo depois do radical, o que nós teremos é uma desinência de gênero, certo? Então, vamos a elas para a gente fixar bem essa condição. Então, as desinências elas servem para indicar a flexão da palavra em várias situações, como eu já citei, né? Gênero em número para os nomes, modo, tempo e pessoa para os verbos, ok? As desinências nominais elas são desinências de gênero e de número. Podemos perceber aqui que para o radical, né, da palavra, logo depois, o que eu tenho é uma vogal, mas eu não vou chamar de vogal temática, porque eu sei que caso eu queira modificar o gênero dessa palavra, eu vou substituir essa vogal A por O, de meninas para meninos. Então, nesse caso aqui, ok, eu tenho uma desinência de gênero, perdão, uma desinência de gênero, tá? Diferente de carro e casa, como nós vimos anteriormente no slide. Aqui o S eu vou chamar de desinência de número porque representa, né, o plural para a palavra, certo? Nos nomes, essas são, né, as situações ligadas às desinências nominais. E aqui para reforçar essa questão, olha o que aqui aparece. Deixa eu levantar isso para cá. Olha aí. As desinências de número e de gênero, né? Aqui nesse caso, todas essas palavras aqui, ó, não apresentam desinência de gênero. Mesa, cadeira, livro, caderno. Essas vogais que estão logo após o radical, elas são, certo, vogais temáticas. Logo abaixo, né, eu levo ao plural e aí eu percebo a desinência de número marcada. Mesas, cadeiras e livros. Para a desinência de gênero, o que é que eu vou ter? Ó, as palavras que não têm desinência de gênero, a vogal que vem depois do radical é vogal temática, e as que apresentam, tá? Então, eu sei que se eu quiser modificar o gênero da palavra em questão aqui formada, né, eu vou utilizar, certo, a mudança da desinência aqui pós-radical. Menina, aluno, garota. E essas são as desinências. As desinências nominais. Nas desinências verbais, nós teremos modo e tempo, número e pessoa indicados, tá? São essas as duas perspectivas para as desinências verbais. Vamos lá entender. Olha aqui. Então eu tenho o radical, vogal temática, aqui só verbo, né? Dá para perceber. Radical mais vogal temática eu tenho tema. Logo depois do tema, o que é que vai aparecer? A desinência modo temporal, que vai indicar o modo e o tempo, aqui esse verbo, né, ao qual ou aos quais esse verbo foi conjugado. Modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, né, mais indicativo e subjuntivo. E número pessoal, nós vamos ter aqui o número e a pessoa. Primeira, segunda ou terceira, singular ou do plural, enfim. Aqui nós podemos perceber, né? Falávamos. Então eu percebo, ó, modo temporal, aqui vai indicar o pretérito, certo? Passado do indicativo. É mais precisamente o pretérito imperfeito do modo indicativo. E aqui o número e a pessoa, primeira pessoa do plural. Nós falávamos, tá? E a mesma coisa segue-se a todos os outros exemplos, ok? Eu não vou hoje entrar em mais detalhes sobre as desinências verbais, porque nós vamos precisar recapitular situações ligadas a essa questão do modo e do tempo, do número da pessoa. Então, na próxima aula, eu falarei mais sobre essas desinências verbais, né, entrando nessa condição, tá? Das desinências para modo e tempo, número e pessoa. Tudo bem?
Então, deixo para vocês esse primeiro momento da aula. Nas próximas aulas nós vamos entrar com mais detalhes, como vocês estão vendo aí no slide, sobre as questões que envolvem as desinências, como eu falei, no indicativo e no subjuntivo. E seguimos para a próxima aula. Deixo um abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.